Existe um Rio de Janeiro onde comprar casa própria ainda é possível sem financiamento de 30 anos. Vamos falar de 7 cidades no interior fluminense, onde o preço das casas caiu tanto que parece mentira. 1. Trajano de Moraes. Trajano de Moraes fica na região serrana, a cerca de 210 quilômetros da capital. É uma das cidades mais isoladas do estado, e isso que parecia desvantagem virou o motivo da queda nos preços. Casas simples, de 2 quartos que há alguns anos custavam em torno de 120 mil reais, hoje são encontradas por 80 mil reais. A cidade tem pouco mais de 10 mil habitantes, clima frio, produção rural forte e um ritmo de vida que praticamente não mudou em 2 décadas. O comércio local é pequeno, mas resolve o essencial: mercado, farmácia e posto de saúde. Quem trabalha de forma remota ou vive de aposentadoria encontra ali um custo de vida que gira em torno de R$ 800 reais por mês, incluindo alimentação e contas básicas. A distância da capital, que afasta o turismo, é justamente o que mantém o preço da terra tão baixo. Vizinhos ainda trocam favores como antigamente, emprestam ferramenta, dividem colheita, e isso cria uma rede de apoio que dinheiro nenhum compra na cidade grande. Para quem sonha em ter um pedaço de terra com casa construída, sem precisar entrar em financiamento bancário, Trajano de Moraes é uma das portas de entrada mais realistas do estado. 2. Duas Barras. Duas Barras fica entre Nova Friburgo e Sumidouro, na Serra Fluminense. Com pouco mais de 12 mil habitantes, a cidade viu o valor dos imóveis cair cerca de 20% nos últimos 2 anos. Puxado pela saída de moradores mais jovens para as cidades maiores, uma casa de tamanho médio que custava perto de 150 mil reais, hoje sai por 110 mil reais. Tem posto de saúde, escola, comércio local e proximidade de Nova Friburgo para quem precisa de estrutura maior. O clima ameno da Serra atrai quem busca qualidade de vida sem abrir mão de atendimento médico próximo, já que o hospital regional fica a menos de meia hora de carro. Além disso, a cidade tem terrenos maiores por preço menor, o que atrai famílias que querem espaço para quintal, horta ou pequena criação de animais. É comum encontrar imóveis com mais de 1.000 metros quadrados de terreno por um valor que, na capital, mal compraria uma vaga de garagem coberta. 3. São Sebastião do Alto. São Sebastião do Alto é um dos distritos mais discretos do noroeste fluminense, com pouco mais de 8 mil habitantes. A queda no preço das casas por lá chama a atenção. Imóveis que custavam 90 mil reais hoje são vendidos por 60 mil reais. A explicação é simples: pouca demanda e nenhuma pressão de especulação imobiliária. Para quem tem renda fixa e busca sossego total, é uma das equações mais baratas do estado. A vida por lá é simples. Poucas ruas, comércio pequeno, mas uma comunidade que se conhece de verdade. Não tem agito, não tem trânsito e o silêncio da noite é quebrado só pelo som dos grilos. Para quem já cansou da correria da cidade grande, é quase um recomeço de graça. Não existe fila de banco, não existe trânsito e as poucas lojas da cidade conhecem o nome de cada cliente que entra pela porta. É o tipo de lugar que aparece pouco na internet justamente porque quem mora lá não sente necessidade de sair procurando outra coisa. 4. Macuco. Macuco é uma das menores cidades do Rio de Janeiro, com pouco mais de 5 mil habitantes, encravada entre montanhas na região serrana. As casas por lá nunca foram caras, mas nos últimos tempos os preços caíram ainda mais, cerca de 15%. Hoje é possível comprar uma casa simples por 70 mil reais, um valor que na capital não cobre nem um ano de aluguel de apartamento pequeno. A cidade tem o essencial: mercado, escola, posto de saúde e uma paisagem que rivaliza com destinos turísticos da região. Por ser pequena, quase tudo fica a poucos minutos a pé, e a vizinhança ainda mantém o costume de se ajudar em mutirões, plantios e pequenas obras. Para quem procura uma cidade sem pressa, cercada de montanha, Macuco entrega isso com um valor de entrada que praticamente não existe em nenhuma outra região do estado. A cidade também tem acesso relativamente fácil a Cantagalo e Cordeiro, o que garante uma rota de fuga para quem precisar de algo que Macuco, por ser tão pequena, ainda não oferece. 5. Cordeiro. Cordeiro fica no centro-norte fluminense, com pouco mais de 20 mil habitantes.
É uma cidade um pouco mais estruturada que as anteriores, com comércio variado e fácil acesso a Cantagalo e Duas Barras. Mesmo assim, o preço dos imóveis caiu nos últimos anos. Uma casa que custava R$180 mil hoje é encontrada por R$130 mil. Para quem quer estrutura de cidade média pagando preço de cidade pequena, Cordeiro é uma das apostas mais equilibradas da lista. A cidade tem farmácias, supermercados de porte razoável, escolas particulares e até algumas opções de lazer noturno, algo raro nas demais cidades desta lista. Isso faz de Cordeiro uma escolha interessante para quem quer sair da capital sem perder totalmente o ritmo urbano. A cidade também recebe boa parte dos serviços bancários e administrativos que atendem os municípios vizinhos, funcionando como uma espécie de polo regional dentro de uma escala pequena. 6. São José do Vale do Rio Preto. São José do Vale do Rio Preto fica a menos de 100 quilômetros da capital, o que já seria motivo para os preços estarem em alta. Mas não é o que acontece. Com pouco mais de 20 mil habitantes, a cidade viu o valor das casas cair por causa da queda na demanda por imóveis de veraneio na região. Uma casa de 3 quartos que já custou R$200 mil, hoje sai por R$140 mil. Um raro caso de proximidade da capital com preço de interior profundo. A cidade fica no caminho entre a região serrana e a Baixada Fluminense, o que facilita o deslocamento tanto para quem trabalha remoto quanto para quem ainda precisa ir à capital ocasionalmente. Some a isso um clima agradável o ano inteiro e você tem uma cidade que parece ter escapado do radar dos investidores por pura sorte. A proximidade com a capital também facilita mudanças graduais, permitindo que quem ainda não tem coragem de se mudar de vez comece indo e voltando aos finais de semana antes de decidir de vez. 7. Bom Jardim. Bom Jardim, na Serra Fluminense, sempre foi conhecida pelo custo de vida baixo, mas agora também pelo preço dos imóveis em queda. Casas que custavam R$110 mil, hoje são vendidas por R$85 mil. Uma queda de mais de 20%. A cidade tem pouco mais de 25 mil habitantes, feira do produtor, internet banda larga e uma paisagem de vale que compensa a falta de shopping ou movimento. A queda no preço dos imóveis se deve, em parte, à especulação que se concentrou em cidades vizinhas como Nova Friburgo e Teresópolis, deixando Bom Jardim de fora do radar. Isso criou uma janela rara, qualidade de vida de serra turística, com preço de cidade que ainda não foi descoberta. Quem visita Bom Jardim hoje encontra praticamente o mesmo cenário de 10 anos atrás, o que para o bolso é uma vantagem, mas para quem gosta de movimento pode pesar um pouco na hora de decidir. O que essas 7 cidades têm em comum? Nenhuma delas está nos radares do mercado imobiliário, nenhuma tem fila de comprador achando terreno. O que elas têm é uma janela que talvez não fique aberta para sempre. Casa própria, valor baixo e uma vida sem sufoco financeiro. Não é sobre fugir de tudo, é sobre entender que em algumas dessas cidades, o dinheiro de uma vida inteira de aluguel na capital compra uma casa inteira no interior. Você já pensou em comprar uma casa no interior do Rio de Janeiro? Conhece alguma dessas cidades? Deixa nos comentários, quero saber o que você pensa.